Vou apresentar para vocês o Danilo Silva, né? Que é o presidente da loja maçônica, desta loja maçônica, né? Então, já todas as edições desse roteiro, sempre eles nos permitem entrar aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Essa aqui é a loja maçônica Renascença número 3. Ela tem 145 anos de fundação. Não é o prédio que tem 145 anos, a loja ela foi fundada antes do prédio. É um pouco complicado assim da gente explicar, porque o pessoal como não entende, é complicado até para quem é da própria maçonaria entender. Mas é como se fosse, alegoricamente falando, é como se fosse time de futebol. Tem os times de futebol que tem os estádios próprios e tem os times de futebol que não tem estádio próprio. Então esse prédio, ele é da loja maçônica Renascença número 3. Mas existem outras lojas na jurisdição, no estado, e algumas lojas não têm templo próprio, não tem sede, não tem local próprio para se reunir. Então eles alugam o templo de outros e acabam se reunindo. É como se fosse o time que foi jogar no estádio do outro, mas o time é aquele lá no local. Então esse prédio aqui é o prédio da loja maçônica Renascença número 3, que é a mantenedora desse prédio aqui. Então a gente pode circular já? Você manda. Então, deixa eu ver. Aqui nesse espaço que nós estamos, é o que a gente chama na maçonaria de Sala dos Passos Perdidos. É justamente o espaço social da loja. É por isso que a gente chama de Sala dos Passos Perdidos. Por quê? Porque é onde ficam os visitantes, é onde ficam o pessoal que vem, o pessoal que está se arrumando, está se preparando para a reunião, os convidados. E eles ficam aqui. Ali atrás a gente tem as secretarias, uma sala de estar ali do lado, e a secretaria, a tesouraria da loja. Acho que é preciso explicar também, professora, que uma loja maçônica, ela funciona legalmente falando como uma empresa. Então ela tem o seu representante legal, jurídico, que é o venerável mestre, que é como se fosse o presidente da loja maçônica. E a loja também tem tesoureiro, a loja também tem secretário, a loja também tem um vice-presidente. Então todos esses são cargos representantes da loja. E ela tem CNPJ, funciona exatamente como uma empresa. Tem eleição para cargos, tem período de gestão. Então a gente vai fazer conhecer um pouco do espaço físico aqui da loja e a gente vai explicando mais. Vamos lá. Dá para todo mundo entrar aqui? Dá sim. Acho que a gente não precisa descer. Olha. Aqui embaixo, esse espaço ele é o mais recente da loja. Ele foi construído em 44 e é como se é o salão de festas que a gente usa hoje em dia. Mas esse espaço ele não existia na arquitetura original do templo. Se vocês forem perceber, mais ali na frente, a gente tem uma outra loja maçônica na frente do pátio. É a loja maçônica Harmonia número 9. Então, a Harmonia número 9, se vocês forem olhar a frente do templo, do prédio, a arquitetura do prédio, ela é basicamente a mesma, porque foi construído no mesmo período. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão perceber que a arquitetura do prédio é basicamente a mesma. Não é porque todas as lojas maçônicas são assim, é simplesmente porque eles herdaram a arquitetura do período. Então, elas foram construídas basicamente no mesmo período. Então, esse espaço aqui para baixo é o que a gente usa como salão de festas hoje em dia. É o mais recente da loja, é um salão mais climatizado, algo mais moderninho, por assim dizer. Agora a gente vai subir aqui para o que a gente chama de salão nobre da loja, que é o salão de honra da loja. É onde era originalmente o salão de festas, onde aconteciam os eventos sociais e onde os maçons se reuniam após a reunião dentro do templo. Vamos subir. Aqui é o que a gente armou esse panteão que a gente chama de Galeria dos Veneráveis Mestres. Eles foram os ex-presidentes da loja desde a sua fundação. A gente tinha bem aqui pendurado, a gente tirou para poder restaurar a foto do primeiro venerável mestre da loja maçônica Renascença número 3, que é o Visconde de Sanches e Frias. Descendente de português da época, foi o primeiro venerável mestre da loja maçônica Renascença número 3. E, curiosamente, a gente descobriu isso há uns 5 anos atrás.
a gente só tinha a foto dele lá, só que estava sem identificação, ninguém conhecia direito, ninguém sabia muito bem a história. E aí a gente, pesquisando no Google mesmo, a gente achou umas referências dele, e aí a gente associou com algumas datas antigas que a gente tem aqui da loja e chegou à conclusão de que foi ele o primeiro venerável mestre da loja. Então, aqui estão outros veneráveis mestres, entre eles a segunda fileira no centro aqui é o nosso conhecido Lauro Sodré. Também foi venerável mestre, foi membro dessa loja, foi venerável mestre dessa loja. É o segundo lá de cima para baixo dele. E aí tem outros maçons que tiveram sua relevância social na época, né? Então, essa loja maçônica aqui chegou a ter filiado cerca de 600 membros. 600 membros para uma loja maçônica é um absurdo, porque na época tinham maçons que tinham relevância social, como governadores, eram deputados, alguns eram o próprio fundador da grande loja maçônica. Assim, cada loja ela é a célula mínima de organização. Então, várias lojas formam o que a gente chama de grande loja maçônica do estado do Pará, que é um órgão que gere, que administra, de responsabilidade, as lojas da jurisdição. Então, o fundador dessa grande loja era o venerável mestre da loja maçônica Renascença número 3 na época, é o nosso Apolinário Moreira. Então, eu acho que a foto dele não está aqui, porque a gente tirou para reclamar também. Aqui são os mais antigos, lá do outro lado, inclusive está faltando bastante, são os mais recentes, os veneráveis mestres a partir de 90, da década de 90, a gente já começou a pendurar ali do outro lado em relação a manter a memória. A gente tirou alguns porque a gente precisou fazer um restauro nas fotos, teve uma infiltração. Vocês podem perceber que a gente está passou o julho inteiro praticamente fazendo uma manutenção no prédio, fazendo restauro do sistema elétrico, porque isso aí é bem complicado a gente manter o prédio funcionando, o prédio antigo. Todo engenheiro, todo eletricista que vinha aqui, ele basicamente falava que não sabia como o prédio estava em pé ainda, porque um sistema elétrico desse tão antigo, ele ficava dizendo: meu amigo, vocês estão numa bomba relógio aqui, em qualquer momento pode pegar fogo, só não pegou fogo ainda porque Deus não quer mesmo. Porque a gente está restaurando, está tentando atualizar o sistema elétrico do prédio, então a gente está fazendo algumas manutenções. Agora a gente pode subir. Aqui é o nosso salão de honra, é onde a gente faz os eventos mais solenes, onde a gente realiza as sessões não, as comemorações das sessões magnas, por assim dizer. Antigamente, aquela galeria de veneráveis mestres, ela ficava pendurada ali em cima, dando a volta. Teve uma hora que encheu, que não teve mais para onde botar, então a gente ergueu aí do lado, alguns ficaram faltando. E está ali a data que foi terminado esse salão, 1914. E em relação, por exemplo, ao lustre, eu estava comentando ainda há pouco com o nosso sobrinho Demolation, que esse lustre aí, ele era um pouquinho mais bonito antes. Ele era todo de cristal, todo bem mais bonito do que isso aí. A gente pesquisando, procurando um pouco da história do salão, começando com os membros mais antigos que frequentavam a Renascença, e a gente descobriu que quem mandou, que esse lustre aí, ele é irmão de um outro lustre que está no hall do Teatro da Paz. Se vocês forem no Teatro da Paz, no hall de entrada antes da escadaria, ele tem um lustre semelhante a esse, foi projetado pelo mesmo arquiteto da época, ele fez dois similares, um está aqui, o outro está lá. Esse aqui, infelizmente, ele foi retirado para a gente trocar o teto da loja, que era desse mesmo piso aqui, o material, só que com goteira, com muita infiltração, foi se deteriorando, foi caindo, foi apodrecendo tudo. Aí o pessoal da época, em 92, se eu não me engano, 93, resolveram tirar e trocar por PVC. Aí tiraram o lustre e aí depois ninguém conseguiu mais
botar ele de volta, ninguém conseguiu mais trazer todas as peças, arrumar ele de novo aí, e ele acabou ficando desse jeito. Aí acho que daqui pro final do ano a gente está restaurando ele, já está em contato com uma loja que tem aqui de artefatos antigos, né? O antiquário que tem, eu esqueci o nome. Aqui no Gurupus tem um conhecido lá nosso, e ele está fazendo um orçamento pra gente restaurar ele como ele era originalmente. Igualzinho do Teatro da Paz lá. Esse é o templo, não é o prédio. Esse aqui é o templo da loja maçônica Renascença número 3. Ele tem essa arquitetura, por assim dizer, da sua forma mais primitiva da maçonaria. É o único templo, não o único na verdade. No estado tem mais dois que são semelhantes. Que é o da Harmonia número 9, aqui na frente do pátio, e o da Firmeza e Humanidade, lá na Aristide Longo. São os 3 templos que foram construídos basicamente no mesmo período e na mesma época da maçonaria. Então eles têm essa arquitetura, essa dimensão, essa organização, essa forma de dispor os locais dentro do templo. Se vocês entrarem num templo mais moderno, um pouco mais recente, vocês vão perceber que tem algumas diferenças. Não são diferenças, não é porque é outra maçonaria, não é porque é outro ritual, mas sim porque eles foram construídos em momentos diferentes. Por exemplo, eu acho que primeiro preciso explicar um pouco sobre a maçonaria, né? Depois a gente começar a explicar o que significa cada coisa aqui dentro, por exemplo. A maçonaria, ela é o que na minha opinião, é um conglomerado de princípios morais e éticos, basicamente falando. Ela nada mais é do que um preceito de como uma pessoa deve viver, deve conduzir a sua vida, deve se postar diante da sociedade. Ela não é uma seita, ela não é uma doutrina, ela não é uma religião. Inclusive, na maçonaria nós temos irmãos de outras religiões. A maçonaria ela é livre de preconceito, de discriminação, de intolerância. Então, é por isso que eu digo que ela é um conglomerado de princípios morais. Porque é assim, ela se sobrepõe às religiões, não porque ela é melhor do que a religião. São religiões, são formas diferentes de você basicamente fazer a mesma coisa. Então a maçonaria, ela prega a tolerância religiosa, prega o anti-preconceito, fanatismo. Isso são tudo que a gente chama de vícios que assolam a nossa sociedade, a humanidade por si só. Então, isso aí tudo é o que a maçonaria combate praticamente. Corrupção. E a maçonaria, ela é, hoje, o papel dela na sociedade é justamente esse. É tornar o homem melhor. Aperfeiçoamento moral, aperfeiçoamento intelectual, aperfeiçoamento ético. Então, são esses os princípios da maçonaria. Esse que é o papel dela hoje. O pessoal fala, mas tem aquela história que vocês, nova ordem mundial, Illuminati e tudo mais, e vocês fazem pacto e se reúnem numa sala secreta para discutir o futuro da humanidade, por exemplo. Isso aí ninguém faz isso, eu acho, pelo menos. Ninguém faz isso. As reuniões, eu tento desmistificar o máximo possível isso, porque o pessoal confunde muito, achando, nós temos rituais? Temos. Nós temos ritos? Temos. Nós temos palavras, modos de reconhecimento, toque? Temos. Mas eles são meramente ritualísticos. Eles são meramente para o ofício, para a reunião. Fora disso, o papel da maçonaria é exatamente esse que eu estou explicando. É combater a corrupção, combater o fanatismo e todos os vícios possíveis do ser humano. O Oriente, que é representado por Salomão, o primeiro vigilante, que é o lado norte do templo, representado pelo Irã Rei de Tiro, e o Irã Bibi, que representa o lado sul do templo. A abóbada celeste, esse teto, ele tem essa configuração porque ele supostamente
remete ao céu como era visto há 10.000 anos atrás, quando alguns pesquisadores, alguns historiadores dizem que teve início a maçonaria. Então ele remete justamente isso. Esse aqui é uma representação do universo como era visto da Terra há 10.000 anos atrás. Tem algumas constelações, a gente tem ali a Lua, o Saturno, o Sólio. Então, basicamente seria isso. As duas colunas que nós temos no pórtico aí na entrada são justamente representação do Templo de Salomão. A coluna Jaquim, representada pelo J, e a coluna Boaz pelo B. São duas formas de distinguir os maçons que entravam na época. Os aprendizes só tinham acesso a essa parte aqui do templo, e aí quando passava para cá já era um outro conhecimento, já era uma outra habilidade, e aí eles já entravam por outro lado. É por isso que nós temos essas portas laterais, que no início era por aí que os aprendizes e companheiros entravam no templo. Eles não entravam como os mestres maçons, somente os mestres entravam por aqui. Os aprendizes e companheiros entravam pelo lado. Então, o templo ele tem essa configuração por causa disso, por causa da representação do Templo de Salomão. As 12 colunas que nós vemos, 6 de cada lado, aqui nós não temos, mas a gente vai implementar ainda a simbologia do signo do zodíaco, são o que as colunas representam, os 12 signos. Eles deveriam estar pendurados nas colunas aí, ou desenhado, ou moldado, ou gravado de alguma maneira para representar. Infelizmente aqui nós não temos, por algum motivo que eu não sei qual é, mas nunca teve também. Então a gente procura não mudar muito, porque algumas coisas a gente não conhece, mas os maçons antigos conheciam. Então a gente respeita o conhecimento deles, a gente respeita a história que eles preservaram. Então a gente procura não mudar muito. Então as 12 colunas representam os 12 signos do zodíaco. Aqui o Oriente, nós temos o altar, que fica posicionado nesse pavimento mosaico. Esse pavimento mosaico, como eu estava falando, tudo é simbólico, tudo é representativo. E esse pavimento do maçom, ele representa justamente a dualidade do universo, dualidade do ser humano. Todo positivo tem seu negativo, todo bem tem seu mal, todo sol tem a lua, toda luz tem as trevas, todo Hermes tem Vênus. Então, tudo isso aí são formas de representar, para o maçom olhar para o pavimento mosaico e entender justamente isso. Esse pavimento é o local mais sagrado do templo, porque ele está no altar, o altar está posicionado em cima dele. O altar, vocês podem ver, tem a forma triangular, justamente por causa disso, por causa dessa miscigenação que houve nas culturas, no tempo. Então, os maçons da época que se dividiam no mundo, eles passaram a perceber certas particularidades de algumas culturas, certas minúcias de algumas culturas, e eles começaram a perceber que era muita coincidência, para ser só coincidência. Então o que acontece? Todas as culturas que eles conheciam, todas as culturas com que eles tiveram contato, elas basicamente representavam um Deus, elas louvavam um Deus. Todo povo que já teve na face da terra, ele louvava um Deus. Eles louvavam ou vários deuses. Então, eles achavam uma forma de representar esse Deus como todas as culturas representavam pelo número 3. De alguma maneira, povos que nunca tiveram contato, que nunca tiveram uma forma de trocar informação, eles passaram a perceber isso. Todas elas representavam pelo número 3. Então os maçons passaram a entender isso. O 3 ele representa o divino, ele representa o sagrado, o supremo, o Deus, por assim dizer. Então, o princípio criador do universo. Eu não falo Deus porque o pessoal tem uma certa tendência, assim, quando chega nesse ponto aí fica um negócio meio complicado da gente comentar. Deus, só para explicar, o maçom ele trata Deus por grande arquiteto do universo. Ah, mas por que não chamam de Deus? Vocês são pagãos, vocês são ateus, enfim. Não, é porque é em respeito às outras religiões. Se a gente chamar só de Deus, eu estou excluindo, e a maçonaria não exclui, eu estou excluindo um outro irmão que pode ser judeu, por exemplo. Ele pode chamar o Deus dele de Jeová, de Javé, de vários outros nomes possíveis para Deus. Então, para não entrar nesse mérito, para não discutir como é que chama,
Se for um Islã, ele vai chamar de Alá. Alá, se for um cristão, é Deus. Se for para outro, pode ser Jesus. Se for para o hindu, pode ser Krishna, pode ser Buda, pode ser vários outros nomes. Mas isso aí não compete à maçonaria. Então, a gente precisa explicar esse ponto aí, porque é bem polêmico. Então, assim, a gente chama de grande arquiteto do universo justamente para isso, para não entrar no mérito de como tu chama o teu Deus de acordo com a tua religião, desde que tu acredite no princípio criador. E esse princípio criador ele muda de nome. Cada um chama do nome que bem entende. Então, os maçons começaram a perceber esse tipo de particularidade em diversas culturas. Todas elas representavam três, quando queriam representar o seu Deus, quando queriam representar a sua entidade, o seu princípio criador, o divino. Então, eles representavam o número 3, que hoje é conhecido na fé cristã como o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o presente, o passado, o futuro, várias outras representações possíveis aí da tríade cristã, da tríade divina, por assim dizer. Então, o triângulo passou a ser a representação de Deus, passou a ser, para os maçons, uma forma de representar o divino. Ele tem o olho não é o mesmo olho que está na nota do dólar, é o mesmo olho dos Illuminati, é o mesmo olho, porque eles adotaram um símbolo, e o símbolo representa o quê? A onisciência do divino, a onisciência de Deus. Não é só por isso, é o olho de Horus. Se for pegar a cultura egípcia antiga, é o olho de Horus, o olho esquerdo de Horus. Então, é um olho, não tem nada demais, ele não pisca. Pelo menos eu não acabei piscando, né? Espero que continue sem piscar também. E nós temos a representação da estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas também é uma forma de representar o quê? O homem, o ser humano, esse plano físico que nós temos. Ele tem 5 pontas porque representam os 4 elementos fundamentais de tudo que está no universo. Os 4 estados físicos, os 4 elementos. Então, e o quinto, que é a ponta da estrela, que é a presença divina, que é o sopro divino, que é uma centelha divina que o homem carrega em si. Então, ele representa Deus. Aquela imagem do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano, é a representação da estrela de 5 pontas, é o pentagrama. Então, tudo isso são formas de representar, são formas de você entender diversas culturas e diversos conhecimentos que o homem foi congregando com o passar do tempo. A estrela de 7 pontas também outra representação, e tudo é símbolo. O altar, a Bíblia, os quadros, o compasso, as velas, aquele objeto ali pendurado, o globo celeste, o globo terrestre, aquele negocinho vermelho em cima do céu das colunas, são romãs, é uma fruta que tem o fruto dela, ela fica dentro da caixa, e ela representa para os maçons justamente a união, a fraternidade dos maçons, a amizade que existe entre os maçons. A semente dela lá, ela está aberta para que nós possamos ver que todas elas estão juntas, que todas elas estão unidas, elas estão congregadas. Então, aquilo ali é para representar a amizade e a fraternidade entre os maçons. Por isso que elas estão segurando os 2 lobos. Então, a própria arquitetura das colunas, que são a arquitetura jônica, dórica, coríntia. Então, tudo isso aí são conhecimentos herdados de diversas culturas que a maçonaria teve contato no mundo inteiro. Então, eu acho que com isso aí a gente pode encerrar a nossa breve apresentação